Né? Eu vou pegar aqui uma cor mais acinzentada, por exemplo, né? E vou fazer aqui, ó, uma pincelada, vou dar uma pincelada. Isso aqui é tudo exemplo que eu tô tirando do livro, tá, gente? Então eu fiz uma pincelada. Aqui eu vou treinar para puxar o bigode do peixe, né? Tá? Vou jogar aqui umas pinceladas de molhado sobre molhado, né? Que é o pincel molhado, tá? Para dar uma translucidez. E aí depois que secar, né? Eu tenho que esperar secar primeiro, aí eu posso usar o auxílio de um secadorzinho de cabelo. Aí depois que secar bem, tá? Aí eu posso vir aqui, eu não vou conseguir. Eu faço o olhinho do peixe. Tá? De repente a gente pode fazer até um rabinho aqui nele, ó. Tá? Então quando você pega coisa simples, você não fica com aquele compromisso, né, de ter que fazer um negócio muito, né, que nem aqui, ó, eu vou pegar, usar aquela pincelada mais larga, né, vou jogar um amarelo aqui, certo? Aí aqui, ó, eu posso puxar os pezinhos, né? Tá? Vou tentar com a pincelada rápida aqui, ó. O que acontece? E aí eu vou testando, ó, mais tinta, né? Mais tinta, menos água. E como é uma coisa, um exercício rápido, eu não preciso fazer um pinguim, tá? De repente, posso fazer mais pinguim. Aqui, por exemplo, eu quero puxar de volta o olho do pinguim. O ideal é depois de seco, né? Eu venho aqui com um estilete, ó. E de repente eu consigo puxar aqui, ó. É o olho do pinguim. Tá vendo? E aí eu vou testando, tá? Então isso aqui são exercícios de pincelada, tá? Então, vamos fazer aí os exercícios de pincelada, tá? Então aqui, ó. Exercícios. Exercícios de pinceladas, tá? Um outro exercício que eu recomendo bastante, gente, é o exercício de degradê, tá? Então aqui, ó, eu vou dar dois exemplos de degradê. Na verdade, dois exemplos de exercício, né? O primeiro aqui, ó, gente, é você pegar a cor bem pura, tá? Inclusive, isso foi a dúvida de um aluno meu, o Pedro. Ele estava falando, professor, eu não sei o quanto de água eu coloco na aquarela e o quanto eu não coloco. Então, esse é o exercício ideal para você, Pedro. Eu vim aqui, ó, eu joguei bastante tinta, ó, e pouca água, tá vendo? A textura que tá dando aqui, ó. E aí eu venho trazendo aqui, ó, eu venho esse esse conglomerado aqui de água, né, essa junção de água que tá aqui embaixo, eu vou descendo ele. Conforme eu vou descendo ele,
eu vou tirar o excesso de água. Ó, ó. E eu vou trazendo, tá vendo? Eu vou trazendo. E aí eu vou lavando o pincel, lavo o pincel, tiro o excesso. Lavo o pincel, tiro o excesso. E para escurecer, ponho mais tinta. E é legal você fazer isso, tentar deixar o degradê e manipulando a tinta para tentar deixar o degradê o mais suave possível. A transição entre uma cor e outra, ela ser o mais suave possível, tá vendo? Então esse aqui, ó, é um exercício fundamental para quem está começando. Outro exercício que eu vou dar para vocês é de você jogar de novo a tinta, tá vendo? E aí você ir jogar bastante água, ó, e deixar a tinta escorrendo. Tá vendo? Para você sentir. Inclusive eu recomendo até você pegar aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. Para você ver o que acontece. Olha que legal. Tá? Então isso aqui é um exercício legal para vocês. Tá? Então façam esse exercício aí na casa de vocês, para vocês cada vez mais ir pegando intimidade com o pincel, intimidade com o papel, intimidade com a quantidade de água. Não tem como passar isso para vocês. Isso é coisa de vocês fazerem e ir sentindo. O que eu quero falar com vocês é a respeito do lado do papel, tá? O papel tem lado. Vocês podem ver que esse lado aqui, ó, é o lado mais texturizado, o lado com mais textura. E esse lado aqui, ó, é um lado mais liso, mais macio, tá? Você pode usar os dois lados, porém, escolha e tenha consciência de qual lado vai ajudar mais você para o resultado que você quer, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês é a respeito da roda de cores, ou do disco de cores, né? O disco de cores, abre aspas, vou ler o que está escrito no livro. O disco de cores é um dispositivo clássico que mostra como as 6 principais cores, que é o vermelho, o violeta, o azul, o laranja, o verde e o amarelo, como elas se relacionam entre si. Tá? O disco de cores ela vai ter 3 cores primárias e 3 cores secundárias. As cores primárias vão ser o vermelho, o amarelo e o azul, que aí essa não não provém, né? Ela não vem de nenhuma outra mistura de cor. As cores secundárias, que é a combinação de 2 cores primárias, tá? E as cores situadas entre as primárias e as secundárias são conhecidas como intermediárias, tá? Então, cores primárias. Então a gente vai ter o vermelho, tá? Então vou fazer aqui, ó. O vermelho puro, sem misturar com nada, tá? O amarelo, então aqui o amarelo, certo? E o azul. Cadê o meu azul aqui? E aqui a gente vai ter um azul. Certo? Aí, eu misturando o vermelho e o laranja, o vermelho e o amarelo, eu vou ter o laranja, tá? Então, eu misturando o amarelo com o vermelho, eu vou ter o laranja, certo?
Aí eu posso ter, tá? Eu posso ter um laranja. Eu posso ter um laranja mais amarelado. E eu posso ter um laranja mais avermelhado. Tá? Certo? Da mesma forma, eu posso ter o azul. Eu tenho aqui, por exemplo, um azul também, aquele azul mais forte, tá? E tenho o azul com o vermelho, que vai dar o roxo, certo? Aí eu posso pôr mais vermelho, ele fica mais pro violeta. Se eu pôr mais azul, ele fica mais pro roxo, tá? E eu posso ter também tá? Eu posso ter também meus azul aqui tá meio, posso ter um azul mais fraco, mais forte aqui, né? Depois eu posso ter aqui um azul bem clarinho. Na verdade aqui um azul bem clarinho. E aqui eu tenho um amarelo com azul. Que vai dar o verde. E eu posso até, ó, um exercício legal aí. É vocês deixarem aí uma cor ir entrando na outra. Tá? E aí vocês vão ver, né, a reação da aquarela quando uma cor entra na outra. Então, a gente vai ter as cores primárias. A gente vai ter vermelho, recapitulando. Vermelho, amarelo e azul, né? Então essas daqui. Essa aqui vai ser a nossa roda de cores. Eu recomendo que vocês façam. Aqui a gente vai ter as primárias, que é o vermelho, o amarelo e o azul. Tá? E aqui a gente vai ter as secundárias, tá? Que é o verde, o roxo, o verde, o roxo e o laranja. Certo? Então, as secundárias, que é o verde, o roxo ou o violeta, né? E o laranja. Então, primárias e secundárias.
E aqui é a nossa roda de cores. A roda de cores, gente, a gente pode dividir também aqui, ó. A gente pode passar uma linha aqui, ó. Tá? Aqui não vai dar muito certo. Tá? Aqui, ó. Desse lado aqui, a gente tem as cores quentes. E desse lado aqui a gente tem as cores frias, tá? E toda cor que é oposta, tá? Então toda cor oposta a uma cor, ela é a cor complementar. Então no caso aqui, ó, a complementar da azul é o laranja. Tá? Então uma, a gente fala que é complementar, não é complementar da outra. Por exemplo, o verde, tá? É a complementar do vermelho, e o vermelho é a complementar do verde. Tá? E as cores que estão do lado, tá? As cores que estão do lado, elas são as análogas, tá? Então, as cores vizinhas, né? Tá? As cores vizinhas são as análogas. Certo? Agora que a gente falou sobre a roda de cores, tá? Sobre cores complementares, análogas, que passei bem por cima, assim, no geral, assim, para vocês entenderem, para quem está começando agora. Não adianta também passar muita informação e acabar confundindo. O mais importante é cor complementar, que nem eu estava dizendo aqui, cor complementar é oposta, então complementar do vermelho é a verde, complementar do laranja é o azul, né? Complementar do amarelo é o roxo e assim por diante. As análogas são as vizinhas, então aqui tiver do lado, tá? E aí você vai ter também o monocromático, tá? Que é quando você vai pintar tudo com variações da mesma cor. Então você vai pintar tudo com azul escuro, azul médio, azul claro, azul bem clarinho, azul quase preto, tá? Esse é o monocromático. Eu quero falar para vocês aqui também a respeito de um outro exercício que eu gostaria que vocês tentassem. Então eu vou passar aqui para vocês, ó. O primeiro exercício é do úmido sobre o seco, tá? Então, primeiro exercício, úmido sobre o seco. Segundo exercício, úmido sobre o úmido. Terceiro exercício, manchas com água e manchas com tinta. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Úmido sobre o seco. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o laranja. Tá? E vou fazer um quadrado aqui, ó. Um retângulo, na verdade. Então, vou fazer uma aguada com laranja. Certo? Úmido. Aí, eu tenho que esperar ele secar. Então, eu já vou fazer o úmido sobre o úmido. Então, vou fazer uma aguada de laranja. Tá? Eu vou deixar bem molhado. Enquanto estiver molhado, eu vou dar 2 pinceladas de vermelho. Tá? Então,
Enquanto tá molhado, eu dei 2 pinceladas aqui de vermelho. Certo? Manchas com água. Então eu vou fazer uma aguada de laranja. E vou fazer isso aqui, ó. Posso até jogar uma outra cor se eu quiser, ó. Tá. Então, manchas com água. Então, desculpa, acabei trocando. No final, esses aqui eu fiz mancha com tinta. E esse aqui é mancha com água agora. Não tem problema. Mancha com tinta. E agora sim, é mancha com água. Vou limpar bem o pincel, vou lavar bem o pincel. Então, mancha com tinta e mancha com água. O que que acontece? Espera secar, tá? E depois de seco, ó, você vem no úmido sobre o seco, né? Ou seco sobre o úmido. E aí você faz o teste. Espera secar e vê o que acontece com cada um. Bom, gente, um outro assunto que eu quero abordar com vocês aqui, tá? Deixa eu puxar mais pra cá. Um outro assunto que eu quero abordar com vocês é sobre composição, tá? Composição, gente, ele é um assunto muito amplo. Tem muita coisa, tá? Quem tem interesse, pesquisa. Eu posso estar trazendo mais vídeos a respeito desse assunto, se vocês quiserem, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo. Mas eu vou passar para vocês o principal, tá? A regra mais usada, porque esse é um vídeo para iniciantes. Então eu vou passar uma regrinha bem básica para vocês, tá? Que é a regra dos 3/3, tá? A regra dos 3/3, gente, ela é bem simples de entender, tá? Você vai ter lá o teu papel que você vai pintar. E aí você divide, igual você tem no seu celular aí, você tem essa ferramentinha aqui, ó. Que divide em 3/3. Tá? Você vai tentar encaixar as coisas mais importantes da cena. Você vai tentar encaixar as coisas mais importantes da cena. Então vamos dizer que eu tenho uma mulher aqui sentada na cadeira, que é o exemplo que o livro traz. Tá? E lá atrás dessa mulher tem vários livros que você quer mostrar. Tá? O que você vai fazer? As coisas mais importantes da cena, que você quer chamar atenção para aquilo, porque você não pode chamar atenção para tudo que tem na vida real. Se você for tudo que... Imagina só, você vai tirar uma foto, tudo que tem na vida real, às vezes fica muito poluído, é muita informação. Então você tem que escolher 2 ou 3 coisas que você quer chamar mais atenção e colocar essas 2 ou 3 coisas em prioridade. Então você vai pegar aqui, ó, onde é o ponto de intersecção. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos de intersecção.
Então, o que eu fiz? Eu coloquei a cabeça dela, num ponto de intersecção, tá? Porque ela, o rosto é o principal. Coloquei as mãos dela e a cadeira no segundo ponto de intersecção e os livros no terceiro, tá? Então eu vou ter aqui uma coisa importante, aqui uma coisa importante e aqui uma coisa importante. E esse daqui eu ignorei, tá? Então, isso é uma forma de composição mais simples, onde você vai dar foco, vai dar prioridade, vai fazer mais detalhes nesses pontos de intersecção, onde você quer chamar mais a atenção, para você não ficar desenhando tudo. E aí, tudo que tiver em volta, você faz de uma forma mais abstrata, mais, de repente, até mais esfumaçada. Uma ideia, né? Tá? Tudo que está em volta. E aí, onde você tem os pontos de intersecção, aí onde estão os pontinhos, você vai dar mais importância. Você vai dar mais importância. Onde tiver os pontinhos, você vai dar mais prioridade. Onde tiver os pontinhos, você vai colocar mais detalhes. Entendeu? Então, isso é só bem básico mesmo. Tem muita coisa aí para quem tem interesse em se aprofundar. Bom, e para finalizar essa parte das dicas gerais sobre aquarela, eu quero falar com vocês sobre cores neutras, tá? Agora que a gente já viu essa parte das cores complementares, que serve basicamente para quando você quiser destacar alguma coisa, você usar, por exemplo, o verde. Eu tenho até um exemplo aqui no livro, que é muito legal, que é o exemplo desse garotinho, tá? O que acontece? Por que o pintor fez a blusa verde e a manga da blusa vermelha, tá? Olha como o verde destaca o vermelho e olha como o vermelho destaca o verde. Olha como ele fez a almofada aqui atrás com tons de vermelho para destacar a camisa, tá? Olha como o azul da calça tem tons de verde para destacar esse vermelho, tá? Aqui ele não usou vermelho de novo, mas ele usou laranja, que é, olha como, qual é o complementar do laranja? É o azul. Então olha como o azul da calça destaca o laranja da almofada e a laranja da almofada e vice-versa. Olha como a cortina tem verde e azul, tá? Olha como essa almofada é verde, que destaca o vermelho, tá? Então tudo isso é legal de você fazer na hora que você está pintando, tá? Então aqui no caso, ó, azul e laranja. Qual o complementar do azul? Laranja. Então toda essa parte aqui azul, tá? Toda essa parte azul, ela ajuda a ressaltar o laranja das casas. Talvez na foto de referência, essas casas nem fossem laranja. Mas olha como, e de repente, você muda um pouco a cor das coisas para poder destacar outras. Então talvez ele tenha colocado esse azul aqui. Pode ver que as árvores nem tão verdes tanto. Tá leve, tá mais azul do que verde, né? Vai esverdeando um pouco para cá por causa da mistura do amarelo. Mas olha como o verde aqui, o azul aqui, ele destaca o laranja da casa, tá? Então agora que a gente viu essa parte das complementares, eu quero falar com vocês um pouco a respeito das cores neutras, tá? O que seriam as cores neutras? As cores neutras é assim, se você misturar duas cores complementares em iguais proporções, você obterá uma cor neutra, tá? Isso é o que está escrito aqui no livro. Ao variar as proporções, criará uma gama harmoniosa de cinzentos e castanhos. Esses neutros são muito mais luminosos e coloridos. Tá? Basicamente, eu vou tentar dar uma simplificada e resumida para quem está iniciando entender melhor. Tá? O que acontece? Se você... Vou pôr aqui um verde. Tá?
E vou colocar aqui, opa, vou colocar aqui um vermelho. Eu vou pôr aqui um amarelo, né? Na verdade, eu vou pôr um laranja. Vou pôr aqui um laranja. E vou pôr aqui um azul. Vou colocar um roxo. Com roxo. E vou colocar um amarelo. O que vai acontecer aqui, gente? É o seguinte. Aqui eu tenho, inclusive, então vamos lá. Se eu trabalhar só com essa parte, tá? Ou só com essa parte, que seria a cor pura, o desenho ele vai ficar muito chamativo, muito cores muito vibrantes, tá? E aí a pintura vai ficar cansativa, tá? Vai ficar uma pintura que você não consegue ficar muito tempo olhando para ela, porque cansa a vista, cansa a mente, tá? Se você só usar cores puras, direto saídas do tubo ou direto saídas da pastilha de tinta, tá? Aqui, ó, a gente tem as cores neutras, tá? Que são, tá? Para vocês entenderem, tá? Os marrons, tá? E os cinzas. Lógico que você vai ter marrons mais puxado para o amarelo, marrom mais puxado para o vermelho, marrom mais puxado para o verde. Você vai ter cinza mais puxado para o amarelo, cinza mais puxado para o azul, tá? A gama de cores aqui é muito grande, tá? Só que o que acontece? Se você usar só cores neutras, tá? Então vamos lá. Se você usar só cores puras, vai ficar muito vibrante, vai ficar muito cansativo, tá? Vai ficar muito forte. E se você usar só cores neutras, tá? Se você usar só cores neutras, vai ficar uma pintura muito monótona,
vai ficar uma pintura chata, tá? Vai ficar uma pintura muito sem graça, né? Uma pintura morta, tá? E aqui vai ficar viva demais, tá? Então, o legal é você ter uma variação, tá? Legal você ter uma variação, tá? Geralmente eu faço assim, tá, gente? Tudo que é tudo que são pontos de atenção, tudo que são pontos de atenção, tá? Eu uso as cores puras, tá? E tudo na pintura que são pontos secundários, tá? Coisas que não são o foco da pintura, aqui são onde é o foco. Aqui, não foco. Eu uso cores neutras, tá? Então, tudo aquilo que eu quero destacar, eu vou usar cores puras. E tudo aquilo que eu quero disfarçar, eu uso cores neutras. Existe uma tendência muito forte de quem está iniciando, de quem está começando, a querer usar cores fortes em tudo. Então, o céu é muito azul, a grama é muito verde, as coisas são muito vermelhas. E aí o que acontece é que vira uma bagunça, vira uma confusão a pintura. E não fica uma coisa harmoniosa. Então, para você criar uma coisa harmoniosa, é legal você seguir essas regrinhas. Entendeu? Então, o azul do céu, se ele não for importante para a pintura, não é um ponto de destaque na pintura, tenta usar um azul misturado com um pouquinho de amarelo. Vai dar uma quebrada no azul puro. Se as árvores não são o foco de atenção para onde você quer chamar atenção na sua pintura, então não usa o verde puro. Usa o verde com um pouco de vermelho, usa o verde com um pouco de amarelo, usa um verde com um amarelo ocre, tá? Usa um verde com azul, entendeu? Mistura 2 ou 3 cores. Tá? Quanto mais cor você for acrescentando, tipo, se você mistura 2 cores, ela vai ficar um pouco mais viva, um pouco mais vibrante, do que se você usar 3 cores misturadas, ela vai começar a ir caminhando para o cinza, para o marrom. Tá? Então, aí você vai desenhar, por exemplo, uma casa ou a roupa de uma pessoa, aí você já pode usar um vermelho mais intenso, pode usar um laranja mais intenso, um verde mais intenso, um tom de pele mais intenso, né, mais pro laranja, entendeu? Aí você começa a criar uma variação, tudo em busca dessas duas coisas aqui, ó. Sempre você vai buscar isso aqui, ó. Uma harmonia, tá? E deixar a pintura mais interessante. Uma pintura mais interessante, assim. Tá ok? Então é isso, gente, finalizando essa parte das dicas iniciais para quem está começando agora, tá? E agora eu vou lançar aí uma série de uns 2 ou 3 vídeos passando exercícios bem simples para vocês estarem começando a prática de aquarela, tá? Começando a entender, começando a pegar intimidade, tá? Façam todos os exercícios antes de partir para os exercícios mais elaborados, tá ok? E se for preciso, pausa o vídeo, faz os exercícios junto, testa os papéis, testem os lápis, testem os papéis, as cores, vê o que acontece se você mistura 2 cores, se você mistura 3, o que acontece quando você coloca uma complementar do lado da outra, tá? Façam testes, é só assim que vocês vão aprender, testando, tentando, experimentando, tá ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar aquele like,
porque foi feito com muito carinho. E se você achou o conteúdo interessante, se inscreve no canal.